E aí, amigos e amigas? Essa é a quarta edição do Centrão na Veia. Aqui vocês ficam por dentro de todas as novidades do Centro-Oeste brasileiro. Mato Grosso do Sul, Goiás e Distrito Federal. E ainda contamos com o nosso convidado especial de sempre, o estado de Espírito Santo. Antes de mais nada, se estão ouvindo pelo YouTube, deixe seu joinha, se inscrevam no canal e ativem o sininho para receber todas as notícias do futebol do Brasil e do mundo em primeira mão. Se vocês estiverem ouvindo pelo Spotify, sigam a gente por aqui. Vamos para as notícias do Centrão, começando pelo estado de Goiás com Bruno Gabriel. Começando com mais um boletim semanal da Terra do Piqui, iniciaremos as notícias com o Goiás sugere a volta inusitada do campeonato estadual. A ideia partiu do diretor Túlio Lustosa, que quer que o campeonato retorne direto ao mata-mata e sem rebaixamento. Ele ainda comentou que o esmeraldino não está pensando no seu próprio umbigo, e assim evitará prejuízo às outras equipes. O Atlético Goianiense, por ser o líder geral da tabela, já entraria em uma fase adiantada, na semifinal. O Esmeraldino e o Jaraguá já tinham garantido vaga no mata-mata também. Goianésia, Craque, Anápolis, Vila Nova e Aparecidense completam a faixa de classificação. Finalizando, a ideia é que o campeonato de 2021 seria com 14 equipes, sendo que nesse atual formato é formado por apenas 12 times. Continuando ainda com o Verdão do Centro-Oeste, o estádio Serrinha está ficando fera e deverá receber os jogos da Série A. O estádio passará a ter a capacidade de 14 mil torcedores e já ganha novas arquibancadas, dando uma nova cara para o Caldeirão. A diretoria ainda pensa em colocar nomes de torcedores em alguns assentos, possibilitando uma nova ideia de sócios torcedores para o Esmeraldino. Mudando de assunto, o Vila Nova vibra com um bom início de vendas do seu uniforme popular. A camisa tá tão bom que é muito semelhante à utilizada em jogos oficiais, com uma pequena diferenciação no material. O preço é de R$ 69,90. Quem devolver o negócio da camisa não oficial no ato da compra e doar R$ 3 para o Hospital Araújo Jorge terá desconto e pagará somente R$ 59,90. Essa semana, o Colorado também ganhou bastante destaque, porém, nas questões jurídicas. O ex-jogador Fernando Neto, que atuou na equipe em 2016, processou o clube em 2018 no valor de mais de R$300 mil, alegando que não tinha recebido o seu pagamento, multa rescisória, direito de imagem, salários atrasados, 13º, férias e FGTS. A juíza Wanda Lúcia Ramos da Silva estrovou o pedido do atleta, dizendo que o contrato foi encerrado no dia 5 de dezembro de 2016 e a ação só foi proposta mais de 2 anos depois. A juíza então deu ganho para o Vila Nova e ainda fez Fernando pagar mais de R$40 mil por toda a ação que houve nesse tempo. Fechando com chave de ouro, o Atlético Goianiense também lançou novos uniformes, na versão retrô. A camisa principal é referente aos anos 50, quando o Dragão Goiano conquistou 2 títulos estaduais de forma invicta, entre 1955 e 1957, ganhando assim o apelido de Locomotiva Rubro-Negra. O segundo uniforme faz homenagem aos goleiros Ronaldão e Pedro Bala. O time também foi fera na Taça Brasil e conquistou o Goianão. Fechando, o terceiro uniforme lançado é de 1986, quando a Locomotiva também estava na elite do futebol brasileiro e teve grandes jogadores como Valdeir, Odeflash, Marçal e Célio Gaúcho. Essas foram as notícias do Goianão para vocês, Bruno Gabriel. O Goiás já decidiu receber a doação de torcedores, uma ótima ação para conseguir colocar cadeiras ali na ala leste, no setor da Serrinha.
Já o Vila Nova, com a camisa a preço popular, fez uma parceria com o Hospital do Câncer Araújo Jorge de Goiânia, uma bela iniciativa. Como o Bruno Gabriel disse, para pagar R$ 59,90 nela, a torcedora ou torcedor tem duas opções. A primeira é de doar R$ 3 para o hospital, ou a segunda opção, que é de levar uma camisa falsificada do Colorado Goiano. Quanto ao Atlético, justíssima homenagem aos ídolos do clube. Agora partimos para Mato Grosso. Como estão os times aí, Amanda Scarlett? Olá, ouvinte do Centrão na Veia. Estamos de volta com o compilado de informações do nosso amado futebol do Mato Grosso. E nessa semana foi um tanto quanto movimentada nos clubes mato-grossenses. Começamos com o Luverdense Esporte Clube, que está na 8ª posição na tabela. Nessa semana, eles postaram que as coisas não estão das melhores no clube, tanto que a diretoria estuda a possibilidade de encerrar as suas atividades. De acordo com o clube, a pandemia do novo coronavírus piorou a crise que eles enfrentam desde o ano passado. Ainda cogitam anunciar a desistência do Campeonato Mato-Grossense e da Série D do Campeonato Brasileiro. Em entrevista à imprensa, o diretor do clube, Remuti, anunciou que dificilmente o time retornará aos campos. Segundo ele, abre aspas, não dá para tapar o sol com a peneira, pois o problema no clube não é de hoje, fecha aspas. O que nos resta então é torcer para que isso não aconteça. Para conferir mais essa situação do Luverdense, acesse nosso site, futebolnaveia.com.br. Ainda nessa semana, o médico anestesiologista e conselheiro do Misto Esporte Clube, Dr. Márcio Alencar de Souza, escreveu um artigo para o site Olhar Esportivo falando um pouco sobre o possível retorno do futebol nesse momento de pandemia. Entretanto, o seu texto sofreu duras críticas da Federação Mato-Grossense de Futebol. Para o doutor, a volta do futebol nesse ano seria imprudente para com todos. Em seu artigo, disse que a federação, abre aspas, parece querer jogar com a sorte. Está claro que o campeonato mato-grossense deve ser anulado. Isso é bom? Claro que não é, fecha aspas. Caso ocorra a decisão do cancelamento do campeonato, Misto e Araguaia serão beneficiados com o não rebaixamento. Vale ressaltar que o conteúdo do artigo não foi bem recebido na federação. Em resposta, o coordenador de marketing e relações institucionais da Federação Mato-Grossense de Futebol, Humberto Frederico, lamentou o artigo publicado pelo médico em que pede o fim do estadual 2020. Para Humberto, o misto quer que a federação tome decisões precipitadas para se beneficiar e ser salvo do rebaixamento. Abre aspas. O futebol não pode chegar nesse nível. O misto quer tirar proveito de uma situação delicada onde as pessoas estão morrendo para se livrar do rebaixamento. Fecha aspas. Após a fala do coordenador, Misto se pronunciou e disse que a declaração de Humberto foi leviana e incabível. O clube divulgou uma carta aberta repudiando a declaração da federação por meio do coordenador de marketing. Ainda, entre diversos assuntos tratados na carta, Misto Esporte Clube citou que a federação deve uma retratação ao Dr. Márcio Alencar de Souza. Confira a carta na íntegra e mais sobre o ocorrido no nosso site, futebolnaveia.com.br. Agora, para finalizar, deixamos aqui o nosso parabéns para o União Esporte Clube, que completou nessa semana 47 anos de muita raça e tradição dentro do futebol mato-grossense. Em sua trajetória, o clube já disputou a Série D do Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil e a Copa São Paulo. No ano passado, o União terminou o Campeonato Mato-Grossense em 3º lugar, mesma posição que está atualmente no Estadual de 2020. Parabéns, União! Bom, fecho por aqui o meu boletim e até a próxima semana. Eu sou a Amanda Scarlett para o Centrão na Veia. Abraços! O clima tá quente lá em Mato Grosso, já era de se esperar. E deixamos aqui nossos parabéns à União Rondonópolis, o Colorado Mato Grossense. Quer ficar por dentro de tudo que rola no futebol do Brasil e do mundo? Acesse www.futebolnaveia.com.br. Prognósticos, colunas históricas e mercado da bola. Futebol na veia, o jornalismo está no sangue.
Falando em notícias quentíssimas, já vamos diretamente ao DF com o Gabriel Spais. E agora as informações do futebol de Brasília, aqui no Centrão na Veia. Pois é, e nessa última semana ocorreu uma reunião entre os clubes e a Federação de Futebol do Distrito Federal para a possível volta do futebol candango. E há novidades, hein? Após a reunião ficou definido que a ideia é que a última partida da primeira fase do Candangão, entre Gama e Real Brasília, ocorra no próximo dia 18 de julho, sem a presença de torcida e com acesso restrito aos atletas, comissões técnicas, dirigentes e à imprensa. No dia 22 de julho, seriam realizados os jogos de ida das quartas de final e no dia 26 de julho, os jogos de volta das quartas de final. A proposta será submetida à Secretaria de Esportes do DF e à Secretaria de Saúde aqui da capital. E após a aprovação de ambas as pastas, ela pode ser colocada em prática. Além disso, essa semana, a Secretaria de Esportes do DF recebeu também um protocolo de segurança para a volta do futebol aqui na capital. Ela é realizada pelos clubes, a federação local e o Hospital Home, aqui de Brasília. Nele se estabelece que todos os jogadores serão submetidos ao teste PCR, aquele do cotonete no nariz, e ao inquérito de morbidades. Os jogadores que testarem positivo ao Covid-19 serão afastados para tratamento, e os jogadores que estiverem no grupo de risco só serão integrados às atividades mediante autorização médica. A higienização dos ambientes de trabalho, utilização de máscaras por todos os envolvidos nas práticas esportivas e o distanciamento social serão exigidos com extrema veemência por todas as pessoas que estiverem presentes na realização dos jogos. E a última notícia aqui do nosso boletim do Centrão na Veia é que essa semana também foi marcada pela representação do Brasiliense. Todos os jogadores, comissão técnica e dirigentes foram testados em relação ao Covid-19. A representação também marcou a apresentação de 2 jogadores consagrados no futebol brasileiro. O Jacaré apresentou o meia Douglas, ex-Grêmio e Corinthians, aí para o seu elenco no restante da temporada. E além disso, o goleiro Fernando Henrique, ex-Fluminense, também foi apresentado no elenco amarelo aqui do Jacaré do Distrito Federal. Porém, apesar dessa representação e da testagem dos atletas, o GDF, o governo do Distrito Federal, ainda não bateu o martelo sobre a volta dos times da capital aos treinos aqui no Distrito Federal. Eu sou o Gabriel Spais, diretamente de Brasília, para o podcast Centrão na Veia. É claro que a gente quer que o futebol volte, mas queremos que volte com toda a segurança possível. Estaremos atentos às próximas atualizações do Distrito Federal. Descemos para o estado de Espírito Santo. Quais as novidades do futebol capixaba, Vitor Eduardo? Enquanto alguns estados preparam o retorno dos campeonatos estaduais, a Federação de Futebol do Espírito Santo segue aguardando para decidir o futuro do capixabão. Após uma reunião entre o presidente da entidade, Gustavo Vieira, e o secretário estadual de Esporte e Lazer, Júnior de Abreu, a decisão agora está por conta da Secretaria Estadual de Saúde. Segundo o secretário de Esportes, a federação já oficializou o pedido para o governo do estado. E agora ele vai conversar com o Comitê de Crise e com o secretário estadual de Saúde, Nésio Fernandes. A tendência é que nesta próxima semana seja dada a resposta à federação. Ainda no aguardo para a bola voltar a rolar, a Desportiva tem trabalhado forte para manter as contas em dia. Na próxima quarta-feira, o clube vai lançar o novo programa de sócio-torcedor no dia do seu aniversário, 17 de junho. De acordo com o CEO da equipe, Luiz Henrique Arantes, o programa será importante para auxiliar nos pagamentos das dívidas antigas. Por falar no Clube Grená, os torcedores da Ativa se revoltaram com o suposto investimento da Vale no futebol mineiro. Segundo alguns veículos da imprensa esportiva, a mineradora pode estar perto de uma parceria com os 3 grandes do estado, América, Cruzeiro e Atlético. A negociação ocorre pouco mais de 4 anos depois do rompimento da barragem de Mariana e do crime ambiental de Brumadinho, que provocou quase 300 vítimas fatais e destruiu boa parte da bacia do Rio Doce, impactando negativamente várias comunidades do Espírito Santo. A Desportiva Ferroviária existe desde 1963, época em que a gigante da mineração mundial ainda se chamava Vale do Rio Doce, em referência ao rio que corta parte do Espírito Santo e de Minas.
A empresa também construiu o estádio Engenheiro Araripe, em Cariacica, e repassou ao clube. Mas a privatização da empresa deixou a Desportiva na mão em 1998. Naquele ano, o clube ficou em último lugar do Campeonato Capixaba. De acordo com o torcedor da Locomotiva Grená, estes recursos poderiam ser investidos no clube capixaba. Além disso, no estado também houveram consequências após o rompimento das barragens. As torcidas organizadas de Rio Branco, Vitória e Serra promoveram uma arrecadação de cestas básicas e mais uma ação solidária. O evento reuniu vários torcedores, além dos tradicionais mascotes dos 3 times, o Cavaleiro Capa Preta, a Águia Azul e a Cobra Coral, respectivamente. O representante da torcida organizada Sangue Azul do Vitória, e também um dos organizadores do evento, ressaltou a união das torcidas para a ação dar certo. Além disso, também afirmou que a tendência é que ocorram eventos como este em outros municípios para atender comunidades próximas às outras equipes participantes, no caso em Cariacica e Serra. Na ação deste sábado foram arrecadadas cerca de 20 cestas básicas que irão ser repassadas à Central de Doações, e os produtos irão atender as comunidades do Morro da Piedade e do Morro do Moscoso, ambas em Vitória. Eu sou o Vitor Eduardo e estas foram as notícias do Espírito Santo no Centrão na Veia de hoje. Até a semana que vem. Acaba aqui a 4ª edição do Centrão na Veia. Daniela Freitas pro Futebol na Veia. Quem puder, fique em casa. Até a próxima, amigos e amigas.